casamento, sobre relação conjugal, sobre privilégios e responsabilidades na vida conjugal. Esse é o sermão para ouvir sentado ao lado do marido, sentado ao lado da esposa. E eu não sei se há casais que estão separados. Eu queria pedir que eles se unam nessa hora, com exceção daqueles que estão impedidos pelas circunstâncias, né? Ou aquele que não trouxe marido e não foi possível fazê-lo, ou então as irmãs que estão lá no culto infantil. Muitas delas vão voltar daqui a pouco para cá. Então os maridos fiquem atentos, peçam para elas sentarem ao seu lado. Ou aqueles maridos que estão trabalhando e que, portanto, não podem estar aqui agora. Né, irmã Marta? Isso. E eu queria muito pedir que os maridos e as esposas ficassem juntas agora. Mas olha, esse não é um sermão só para quem está casado nessa hora, não. Eu queria desfazer esse mal entendido. Esse é um sermão também para aqueles que estão pretendendo se casar. Aqueles que estão nessa hora namorando e planejando uma vida a dois. Esse é um sermão para essas pessoas também. É um sermão para aqueles que estão namorando, planejando o casamento, mas para aqueles também que ainda nem começaram a namorar. Aqueles que ainda nem encontraram a sua princesa, o seu príncipe, a sua cara metade. Porque esses também terão que entender, desde muito cedo, as responsabilidades e privilégios do casamento. Mas olha, mesmo para aqueles que não pretendem se casar mais, que agora vivem uma situação de viuvez, mesmo para esse sermão é importante. Porque Deus pode querer usar você para ajudar outros casais. Então não pense que esse assunto diz respeito apenas àqueles que estão nessa hora experimentando o casamento. Não é verdade. Esse é um sermão para todos nós que estamos aqui essa hora. É um sermão que tem muito a dizer a todos nós. Meus amados, numa época difícil de falar de casamento. Eu podia ficar aqui descrevendo as mazelas, os problemas, as dificuldades que hoje a sociedade moderna tem produzido com relação ao casamento. Não preciso dizer para você que as novelas globais fazem de tudo para desfigurar o casamento. Não preciso dizer que problemas agudos, seríssimos, têm sido experimentados no tempo em que a gente vive, pela incompreensão da nossa sociedade com relação ao que é o casamento. Eu li uma coisa num livro que eu queria muito apresentar a você como citação. Um pastor disse uma ocasião o seguinte: hoje em dia, tem-se mais a ver com o casamento do que com todos os outros assuntos. Por causa dele, mal podemos ler, pregar ou estudar. Tenho observado muitos casais unirem-se em tão grande paixão que estavam prestes a se devorarem de amor. Mas após uma metade de ano, um fugiu do outro. Conheci pessoas que se tornaram hostis um ao outro depois de terem 5 ou 6 filhos. E ficaram juntos um ao outro, não apenas pelo casamento, mas pelos frutos da sua união. No entanto, já haviam deixado um ao outro há muito tempo. Você sabe que pesquisas são feitas no Brasil para mostrar o grau de divórcio na nossa sociedade brasileira? Me espanta, amados, saber que no Brasil, 41% dos casamentos dão em divórcio. 4 em cada 10 casamentos no Brasil naufragam. E pasmem, 60% deles acontecem nos 10 primeiros anos de casados. Nos 10 primeiros anos de casado, 6 em cada 10 casamentos dão em divórcio. É verdade que o casamento é uma coisa difícil. Eu não quero aqui dar a impressão a você que viver uma vida a dois é fácil, porque não é. O casamento sofreu os males do pecado também. E já se disse que
o casamento é muito difícil porque ele tem muitas enfermidades. O casamento é muito difícil porque ele está atrelado a muitas armadilhas, a muitos erros. Tanto é que a gente só vai se casar na terra. No céu, ninguém mais vai estar casado. É verdade que o casamento é difícil. Mas é verdade também, amados, que na Bíblia, casamento é uma das maiores bênçãos que Deus reservou para a humanidade sobre a terra. A gente leu essa noite que o matrimônio deve ser honrado, porque Deus colocou sobre um matrimônio uma bênção muito especial para aqueles que se envolvem com ele. Agora, embora ela seja uma bênção especial, nós vemos um tempo onde essas coisas não têm sido consideradas assim. Nossa sociedade está desajustada porque famílias estão desajustadas, porque filhos estão desajustados, porque casamentos estão desajustados. Não se engane, uma igreja forte, uma sociedade forte, é constituída por famílias igualmente fortes, por filhos criados numa casa que produz na vida deles bons efeitos. Mas acima de tudo, num casamento alicerçado nos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. É por isso que essa noite eu quero chamar a sua atenção para esses privilégios e responsabilidades do casamento. Espero de verdade que Deus te faça entender que sem isso, o teu lar, a tua vida a dois, não encontrarão a bênção, a segurança e a aprovação do Senhor. Quero chamar sua atenção para um resumo disso. Abra sua Bíblia em Colossenses 3. E veja comigo que a Escritura, a palavra do Senhor diz para nós, nos versos 18 e também no verso 19. São 2 versículos apenas que resumem de maneira muito, mas muito apropriada os privilégios, mas acima de tudo as responsabilidades daqueles que estão envolvidos na aliança do casamento. Diz assim então a palavra do Senhor em Colossenses 3, verso 18 e 19. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Está aqui o resumo do que eu quero chamar a sua atenção essa noite. Começar por onde o texto começa. Começar por onde ele começa a apresentar a nós as orientações que ele tem. E ele começa dirigindo uma palavra às esposas. O capítulo inteiro, lá no iniciozinho do capítulo 3, o apóstolo está falando sobre a união com Cristo, sobre os resultados dessa união. E agora ele vem tratando de aspectos específicos dessas virtudes, dessa transformação que o Evangelho produz. E nessa altura do texto, ele vai enfocar a sua abordagem da relação familiar, especialmente da relação
marido e mulher, esposa a esposo. E ele então começa dirigindo uma palavra às esposas. Irmãs, ovelhas, mulheres, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Eu sei que é por aqui que a gente tem que começar, porque é por aqui que o texto começa. Todas as passagens da Bíblia que vão falar da relação entre marido e esposa sempre vão começar com a esposa. Efésios faz isso. Capítulo 5 vai fazer a mesma coisa e vai começar com as esposas. Não é que o papel de um seja mais importante do que o outro, mas a compreensão do que o apóstolo tem para dizer tem que começar pelas esposas. E a palavra de ordem para as mulheres no casamento é a palavra que aparece aí no verso 18. Submissão. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Eu não vou ficar aqui, amados, tentando defender uma versão apropriada da palavra submissão. Eu sei que tem muita gente por aí olhando para a Bíblia, lendo a Bíblia da maneira que interessa. Mas vamos deixar a Bíblia dizer o que tem que ser dito, ao invés de dizer para ela o que a gente quer que ela diga. Eu acho que é muito mais honesto a gente ouvir a voz de Deus, permitindo que Ele diga para nós o que tem que ser dito, e não tentando fazer que Ele diga aquilo que nos agrade. E a palavra é submissão. Mulheres que não são submissas ao próprio marido, não estão realizando o seu papel no contexto do casamento. Não estão fazendo o que lhes compete no contexto do casamento. E mais, não estão contribuindo para construir o seu lar de maneira aprovada por Deus. Boa parte dos problemas da relação conjugal tem a ver com a incompreensão do papel da mulher e do papel do marido. Ah, meus amados, se Deus nos permitir que a gente saia daqui tendo claro isso, boa parte dos nossos problemas serão desfeitos. Porque Deus quer que nós entendamos que a mulher tem um papel que só compete a ela e o marido tem um papel que só compete a ele. Então aguardem, maridos, e confiem que eu vou chegar até vocês. Mas começo com as mulheres. Então já pode dar aquela cutucada assim no marido e falar assim, ó, tá vendo? É contigo depois. Agora é com você, irmã. Minha conversa é com você, irmã. Então agora é o marido que tem que ficar ali, ó, olhando com atenção para esperar a vez dele. Submissão. Submissão não é a palavra da moda. Hoje a sociedade quer que a mulher se emancipe, se torne independente, que se desamarre das amarras do casamento, que tenha filhos por conta própria, sem a necessidade de viver a dois com o marido. A ideia hoje é que tudo que a mulher tem que ser é insubmissa. Tudo que ela tem que ser é não valorizar esses princípios. Mas não é o que Deus quer para você. E eu espero que o que Deus quer para você seja mais importante do que a sociedade está dizendo para você fazer. O que Deus quer para você, irmã? Para você que está casada, para você que ainda vai casar, para você que está pretendendo casar. Seja submissa ao próprio marido. Vamos explicar bem essa palavra, amadas, para vocês entenderem bem o que ela significa. Primeiro, o que não é submissão? Não é que a mulher deva ser escrava do marido. Não é escravidão, é submissão. Não é para fazer todas as vontades do marido. Não é submissão completa e absoluta ao marido. Não é isso que o texto está dizendo. Deixa eu dizer uma coisa para as mulheres incrédulas, ou melhor, para as mulheres casadas com maridos incrédulos. A única submissão absoluta e total que você deve dar na sua vida é a Cristo. E a ninguém mais. Se o seu marido incrédulo lhe pede para fazer algo que está contrário à vontade de Cristo revelada em sua palavra,
você tem direito dado por Deus de não obedecê-lo. Não é disso que o texto está falando. Não é de submissão completa e absoluta ao marido. O texto diz que ela deve ser submissa ao próprio marido como convém no Senhor. Como convém no Senhor, restringe essa submissão. Deixa claro que não é ser escravizada pelo marido. Tem comerciais de TV que dão essa impressão. Tem brincadeiras que dão essa impressão. Mas ela não corresponde ao que a Bíblia está ensinando. Não é também que a mulher é menos inteligente do que o marido, por isso ela tem que se submeter. Não se trata aqui de uma avaliação da capacidade da mulher. E eu conheço muitas mulheres muito mais sábias do que muitos maridos. Conheço muitas mulheres muito mais hábeis do que muitos maridos. Conheço mulheres muito mais capazes do que muitos maridos. Não é essa avaliação que o texto está fazendo. Não é o fato da mulher ter menos capacidade que ela tem que submeter. Não se trata, portanto, de uma ideia que dá a entender à mulher que ela foi colocada num patamar inferior. Não é isso não, amada. Não significa que a mulher deva aceitar as posições do seu marido sem debatê-las com ele. Submissão não significa deixar de contra-argumentar, apresentar pontos de vistas contrários. Não significa submeter-se sem poder também apresentar o que pensa. Deixe isso bem claro na sua cabeça. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de escravidão, não é uma questão de contra-argumentação. Até porque a mulher não é inferior ao marido em nada. Diante de Deus, amados, as nossas almas não têm sexo. Um homem e uma mulher são tão nobres aos olhos de Deus, dignos aos olhos de Deus e honrados aos olhos dele. O que Deus então está estabelecendo aqui é que, embora marido e mulher sejam iguais diante dele, eles exercem papéis diferentes no contexto do lar. É que foi dado à mulher uma posição diferente da do marido. É essa posição que ela ocupa que significa o que o texto está dizendo. Então agora a gente está pronto para ver o que significa submissão. Submissão, então, é ser guiada pelo marido e não guiá-lo. Irmã, você não é cabeça do lar, você é a ajudadora. Não é você que guia, é ele. Você pode contribuir na liderança dele, mas o seu papel é se submeter a ele. Significa dizer, então, que a mulher deve reconhecer seu marido e sua liderança. Que no casamento podem haver dificuldades, podem haver diferenças, e para que elas sejam resolvidas, alguém tem que decidir e alguém tem que ceder. Em geral, o papel de ceder, de submeter, é o da mulher. O papel de liderar é o do marido. Submeter, então, significa consentir voluntariamente, por sua própria iniciativa, a obedecer, cedendo modestamente às demandas e orientações do marido. O paralelo que a Bíblia faz sobre essa relação é a relação entre Cristo e a igreja. A igreja se submete e Cristo lidera. Significa dizer que a mulher vai sempre estar disponível para ajudar o marido naquelas decisões que ele tiver que tomar. Não faça uma coisa, irmã. Não torça para dar errado. Ainda bem que ele deu com as caras. Quebrou a cara, bem feito. Bem feito. Eu falei que ia dar errado. Eu falei que ia dar nisso. Não faça isso não, meu irmão. Você foi colocado ao lado dele para ajudá-lo.
Ele chega em casa arrasado porque fez a coisa errada e você ainda dá uma pancada na cabeça do homem. Bem feito. Agora vai dormir na sala, no sofá. E nem tenta entrar na minha cama. Não faça isso, mas seu papel não é esse. Seu papel é se colocar ao lado, mesmo que ele tenha cometido erro. Depois você conversa com ele, faz ele entender que você avisou que podia ter dado no que deu. Mas seu papel é ser submissa, no sentido de dar a ele o apoio, dar a ele a sustentação, torcer, ajudar, contribuir para que as coisas caminhem na direção correta. E evitar que os seus pontos de vista sejam mantidos sempre, sejam sempre obedecidos e prescritos. Você foi chamada para ajudá-lo. No contexto da família, do casamento, é assim que as coisas deveriam funcionar. Agostinho disse uma coisa sobre essa questão que eu queria citar para as irmãs. Deus criou a mulher e não a tirou dos pés do homem, para que este não a dominasse sobre ela. Não tirou da cabeça, para que ela não dominasse sobre ele. Mas tirou da costela, para que ela fosse uma ajudadora, assistente e consoladora do marido. Irmã, você foi tirada da costela, não foi do pé, nem da cabeça, para que você fosse submissa ao seu marido. Deixa eu perguntar uma coisa para as irmãs. É assim que você está vivendo? Você olha para o seu casamento, para a sua relação conjugal, e você se vê como uma mulher que contribuindo para o bem-estar do seu lar, procurando submissão. De verdade é uma mulher que constrói o lar com essa sabedoria, ao invés de destruí-lo com as suas próprias mãos. Irmã, boa parte dos seus problemas com a relação conjugal passam pela sua teimosia em não ser submissa. Não se engane. Mesmo que o seu marido seja um homem incrédulo, essa palavra cabe na sua vida. Não se engane. Você nunca estará pronta para se casar, se você ainda não se casou, se você não estiver disposta a se submeter a esse candidato a marido que está ao seu lado. Você nunca vai estabelecer uma relação conjugal saudável à luz dos padrões bíblicos, se essa disposição não estiver no seu coração. E olha, mulheres, vocês precisam entender que Deus planejou assim para o próprio bem de vocês. Mulheres submissas. Você sabe que o apóstolo Pedro diz uma coisa sobre isso que é formidável. Olha só o que ele diz em 1 Pedro 3. Veja os versos 1 e 2. Diz assim: mulheres, 1 Pedro 3, versos 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Sabe como você pode influenciar o seu marido incrédulo da melhor maneira possível? Sendo submissa a ele. Porque se ele não obedece ainda à palavra, ele vai observar o seu comportamento honesto, cheio de temor, e não vai ter desculpas para não servir a Deus. Mulheres, Deus deseja que você seja submissa ao seu marido no seu casamento. Vamos agora para os maridos, né? Eu olhei aqui para o relógio, eu avancei um pouco, mas vou também falar para os maridos o que tem que ser dito. Fique tranquilo, irmãs. É a vez deles agora. Vamos olhar o que Deus tem a dizer aos maridos essa noite. Vamos lá, verso 19. Maridos, amai vossa esposa
e não a trateis com amargura. Como é que agora o texto se volta aos maridos e quer que eles entendam também o papel, o dever, a responsabilidade que cabe a eles na relação conjugal. Maridos, diz o texto, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Palavra de ordem para os maridos é que eles amem. Interessante isso, né? No casamento, quem deve promover o amor é o marido. Não é que a esposa não deva promover o amor também. Mas o papel que cabe ao marido no contexto dos laços matrimoniais é promover o amor. Eles devem amar a sua esposa. Essa é a resposta que o marido deve usar para a submissão da sua esposa. Paulo não fala nada aqui, amados, sobre a autoridade do marido. Não fala sobre a maneira como ele exerce essa autoridade. Não lembra aos maridos que eles tenham uma espécie de cetro na mão para decidir o que tem que ser decidido na vida do lar. Há um tempo atrás, e eu mesmo fui muito influenciado por essa mentalidade, a autoridade do pai e do marido era falar alto, era brigar, era impor o seu ponto de vista de maneira intransigente, de maneira dura, mal educada, animosa. Não é disso que o texto está falando não, amados. Maridos, vocês devem promover amor na relação com a sua esposa. O maior bem que vocês podem fazer pelos filhos de vocês é amar a mãe deles. O maior bem que você pode fazer para o crescimento dessas crianças é mostrar para eles o quanto você ama a mãe deles. E amor é a vida, é a alma do casamento. A gente não está junto com a esposa, não está junto com o marido por causa dos filhos não, hein? Os filhos vão embora. Eles vêm, abençoam, alegram e depois vão viver a vida deles. E se você não aprende a nutrir e a cultivar amor nessa relação conjugal, você se decepciona muito. Porque você não está casado por causa dos filhos. Você está casado porque ama aquela mulher, porque ama aquele marido. E o marido deve entender que no contexto do casamento é ele quem tem que promover esse amor. Há um dito judaico que é muito apropriado aqui, diz assim: um homem deve comer e beber de acordo com a sua renda, vestir-se de acordo com a sua fortuna e honrar a sua esposa mais do que a fortuna permite. Então come de acordo com a tua renda, se veste de acordo com a tua fortuna, mas honra a tua esposa muito além do que a tua fortuna, do que a tua renda permitem. Amar não é um monte de coisa, não é tirania, mas é liderança baseada no amor. Não é liderança que impede a mulher de dar o seu ponto de vista, mas é uma liderança que quase que obriga ela a se submeter, porque é tão amorosa, é tão gentil, é tão agradável e tão suave para essa mulher, que ela vai querer ser liderada, ao invés de temer ser liderada. Como diz a Escritura, o paralelo que ela faz para descrever o amor do marido pela esposa é o amor de Cristo pela igreja. É o amor que foi capaz de se dar
de morrer a morte da esposa. Um amor que se preocupou muito mais com o bem-estar dela do que com o seu próprio bem-estar. Um amor que foi capaz de dar-se completamente em prol da sua amada. O amor do marido jamais deve ser um amor que deixe uma impressão diferente dessa. É um amor santo em qualidade e grande em quantidade. Maridos, exige-se mais de você porque a sua responsabilidade é maior. E como é que esse amor se revela na prática, hein? Porque olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para os maridos. Amor de marido é menos falação e mais ação. Não adianta nada você chegar em casa e dizer assim para sua mulher: meu amor, eu te amo. Sentar na sala, ligar a TV e não se preocupar com mais nada na casa. Não adianta você dizer que a ama e não tomar atitudes que demonstrem esse amor. Veja como é que Paulo faz isso pela gente no texto. Diz assim: maridos, amai vossa esposa. E ele explica: não a trateis com amargura. Não me diga que você ama a sua esposa se você trata ela com amargura. Teu amor não serve para nada. Ele não é o amor que o marido deve ter pela mulher, pela esposa. O amor do marido é um amor que trata a mulher com honra, com dignidade, que elogia, que fala coisas agradáveis e dá a ela o suporte necessário para as dificuldades que ela encontra, para os problemas que ela enfrenta. A palavra amargura aqui é uma palavra que diz que o marido não deve ser irado com a mulher, não deve tratá-la de maneira desonrosa, que não deve permitir que nenhum espírito de revanche, de animosidade, faça parte do trato com ela. Tire do seu vocabulário palavras como dona encrenca. Dona encrenca é coisa do inferno, irmão. Patroa. Patroa é coisa do inferno. Tira da sua vocabulário Dona Maria. Nem que ela chame Maria, não chame ela de Dona Maria. Parece brincadeira, mas a gente trata essas coisas com um pouco de riso. Mas a mulher não tem que ser tratada assim. É dar ela dignidade. Irmão Milady riu ali, gostou. Não trate ela dessa maneira. Seja honroso, elogie. Hoje eu estava almoçando com a família. E meu cunhado disse uma coisa para a esposa dele que ela ficou muito chateada. A gente brincou dizendo que pimenta emagrecia. Aí qual foi a piada dele? Minha esposa tem que comer muita pimenta. Ela não gostou muito não. E eu brinquei com ele assim: tu vai apanhar hoje, filho. Hoje tu apanha. Tu não fala para ela comer pimenta não, irmão. Elogia. Se coloca ao lado. Trata com honra. Abre a carteira. Deixa ela comprar brinco, batom. Deixa ela ir lá pro salão de beleza e fazer completo. Depois vai lá pagar sorrindo. Feliz. Vai lá e se coloca à disposição. Diz assim: que ótimo, meu amor. Inclusive eu tinha guardado dinheiro para isso, olha. Que coisa gostosa ver você assim, mais bonita do que nunca. Que bom ver esse seu cheiro agradável, esse seu perfume suave. Como eu fico encantado sempre que eu te vejo. Marido tem que amar e tem que tratar de maneira honrosa. Tem que chegar em casa aí, tecer elogios, ajudar a lavar a louça, limpar o banheiro, varrer o quintal,
dar banho nos meninos, levar para a escola, fazer o seu papel de marido e tratá-la de maneira honrosa. É para que eu e você entendamos que tratá-la com gentileza, com compreensão. Amados, olha, maridos, as suas esposas têm ciclos hormonais que variam muito. Elas às vezes estão tão felizes com os passarinhos cantando, no dia seguinte nada agrada. Uma vez meu filho falou assim para mim: papai, a mamãe tá chata hoje. Falei assim: meu filho, de vez em quando isso acontece. Entenda isso e se coloque à disposição, coloque ao lado. Não fique achando que ela está brigada com você, não. É algo da sensibilidade, da vida, da maneira dela de ser mulher. Seja mais ainda amoroso com ela nessas horas. Seja ainda mais compreensivo com ela. Trate ela com gentileza. Abra a porta do carro. Tira a cadeira para sentar no jantar. Dê rosas. Faça aquilo que está ao seu alcance. Marido, essa é uma noite para ficar marcada no seu casamento. É para voltar para casa e botar aquela música suave no microfone lá, no som. Né? Botar o pijamão gostoso, listrado. E ser feliz com a sua esposa. Tratá-la com amor e não com amargura. Se a tua mulher for baixinha, abaixa-te e cochicha ali no ouvido. Eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é isso. Maridos, amem a vossa esposa. Deixa eu concluir aplicando tudo isso para nós. Lembrar tudo que eu já falei de uma maneira agora resumida. Se você fizer essas coisas, eu lhe garanto que não vai acontecer um processo químico no seu casamento. Tem casamentos que começam como uma laranja e terminam como um limão. Porque quando se casam, a laranja é dada. Mas o sabor vai ficando amargo com o passar dos anos. Antes do casamento, eles se perguntavam o que fariam sem o casamento. Depois, passam a se perguntar o que vão fazer com o casamento. Maridos, amem. Esposas, submetam-se. Lembre-se que Deus estabeleceu uma hierarquia nessa relação para o bem de vocês. Para o bem da vida de vocês. Não menosprezem a palavra do Senhor, porque é nela que nós encontramos os recursos necessários para restaurar a nossa aliança, para o nosso matrimônio. Não sei se você tem vivido momentos assim no seu relacionamento conjugal, mas Deus quer muito que você restaure o seu casamento, começando a assumir o seu papel de marido ou de esposa. Terceira aplicação: não permita que a visão do mundo roube de você a orientação da palavra do Senhor. Quarta aplicação: um relacionamento conjugal desfavorável impede a nossa relação com Deus. O apóstolo Pedro diz que maridos que não amam as suas esposas têm as suas orações interrompidas. Deus não ouve marido que não ama a sua mulher. Guardem isso. E levem a sério o que Deus está dizendo para você nessa noite. Mas a minha quinta aplicação é que quando marido e mulher são fiéis um ao outro, Deus mora com eles e os abençoa.
Minha última aplicação, sexta. Quero falar 2 grupos, para terminar, 2 grupos. Para quem está pensando em se casar, para quem está namorando e preparando-se para o casamento, porque namoro cristão é preparar-se para casar, tá? A gente não namora para ficar, para beijar, para trocar carícias, a gente namora para se preparar para casar. É assim no texto bíblico, foi assim no meu tempo, as coisas mudaram hoje, mas mudaram para pior. Ficar é conversa para boi dormir. Biblicamente, quem namora está se preparando para casar. E você só está pronto para se casar se você está disposto a assumir o seu papel como marido e como esposa com essa pessoa que está ao seu lado. Enquanto você não estiver certo disso, não se case. Não se case. Porque você arrumará um problema grande para a sua vida. Segundo grupo. Quem pretende se casar e ainda nem tem namorada. Primeiro, nunca se case antes de estar preparado. Segundo, não tenha pressa. Não tenha pressa para assumir esses privilégios e responsabilidades. Deixa eu dizer uma coisa aqui para esses irmãos. Me preocupa, amados, ver muita gente hoje se apressando em coisas que têm um curso mais lento na vida. Ninguém está preparado para se casar sem primeiro ter construído uma carreira profissional para sustentar a sua família. Ninguém está preparado para se casar enquanto não avaliou, de fato, responsabilidades e privilégios que o casamento trará. Então não permita que os carros sejam colocados na frente dos bois. Se você quer ser sábio nessas decisões, não tenha pressa. Aguarde no Senhor. Mantenha o seu coração em Deus. No tempo certo, do jeito dele, na hora adequada, ele trará ao teu encontro aquele que Deus preparou para estar ao teu lado por toda a tua vida. Que Deus nos abençoe. Que a gente guarde essa palavra mesmo no nosso coração. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. E agora com uma inspiração musical, a Priscila e a Cíntia vão participar do culto nesse instante.